Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. Peço perdão, hoje estou um pouco rouquinha, mas devagarzinho a gente vou falando pausadamente para a gente poder entender. Então, hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. É um assunto bastante interessante. Convido a todos para que prestem bastante atenção, que é digamos assim, um puxãozinho de orelha para cada um de nós, né? Como sempre, o Evangelho nos traz essas advertências. Mas para que a gente se sinta no ambiente, a Dona Isilda vai fazer a prece para a gente poder se conectar com a atmosfera espiritual da casa, e para que a gente possa já nos sentir envolvidos pela espiritualidade. Então, Dona Isilda vai fazer para nós a prece de abertura. Depois, na sequência, o João Pedro vai fazer a leitura do texto evangélico. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos na nossa casa, encarnados e desencarnados, nossos companheiros espirituais, nossos amigos, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, que possa nos envolver na tua luz, na sua paz neste momento. Eu quero falar para vocês que ontem, na Feira do Livro, eu fui na Feira do Livro, mas foi uma palestra sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo. A importância do Evangelho. A importância da gente estudar, da gente ler com atenção e poder entender direitinho, cada vez mais, né? Eu achei muito importante a palestra dele, do Arthur Valadares. E a gente sabe que o Evangelho é a luz para nós. É aqui que nós encontramos sempre a luz, o consolo para todos os momentos nossos. O Evangelho é que nos traz. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo por esses momentos de paz, de fraternidade. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos, Senhor, a simplicidade, que fará das nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.
e que assim seja. Nossa irmã Cárita fez essa prece, lembrando de todos. Obrigada, nossa irmã Cárita, que nos trouxe essa prece que a gente sempre faz e é muito valiosa. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Hoje, então, dando sequência à leitura do capítulo 18, nós vamos ler os itens 6, 7 e 8 até o 9. Só confirmar aqui. Falei besteira, gente. A gente vai ler os itens 3 até o item 5. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida. E quão poucos são os que acertam com ela. Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora, e começareis a bater à porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que, em tua presença, comemos e bebemos, e a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são os últimos serão os primeiros, e os que são primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículos de 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, porque sendo a terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas quais as faltas de que esta humanidade teria sido culpada para merecer uma sorte tão triste, no presente e no futuro, se toda ela estivesse na terra e a alma não tivesse outras existências? Por que tantos escolhos semeados no seu caminho? Por que esta porta tão estreita, que apenas a um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, iluminam-se os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro se mostram solidários com o passado, e somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Que assim seja. Obrigada, João Pedro, Dona Isilda, pela linda prece de Cáritas. Uma prece muito bonita e que nos faz nos entender todos como filhos de Deus, né?
todos aqui emanados no amor de Deus. Bom, semana passada o Marquinhos começou com o capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. E isso nos traz uma reflexão muito importante. Independente da religião, do dogma, da igreja, ou aquilo que estamos inseridos, aquilo que acreditamos, hoje aqui viemos como espíritas que somos, estudiosos, porque acreditamos em Deus, acreditamos que além dessa vida há outras vidas, que somos espíritos eternos. Mas o que mais me chamou a atenção, assim, o que me fez, eu peguei uma frase de Paulo, que eu acho que ela vai ser muito falada, e vou repetir ela várias vezes aqui, que é, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a porta estreita, ela traz isso. Eu posso tudo, eu posso caminhar pelas veredas largas, fazer tudo aquilo que eu achar que eu devo, mas me convém? Será que vai estar de acordo com a minha consciência? E o que é a porta estreita, senão uma metáfora, né? Que Cristo colocou, porque ninguém falou assim, olha, para você chegar até Deus, para a gente chegar ao reino de Deus, eu preciso atravessar aquela porta. Mas ele diz, atravessai a porta estreita, porque larga é a porta da perdição. O que é a perdição? Vamos imaginar que a gente, para passar na porta estreita, nós vamos ter que fazer um regime, uma dieta. Ela é apertadinha, né? Ela é estreitinha. Será que eu estou desapegada das minhas mazelas para eu conseguir passar por essa porta estreita? Porque eu estou acostumada com portas largas, né? Das facilidades. A gente até fala assim, por que eu usei essa expressão de Paulo? Tudo me é lícito, eu posso fazer o que eu quiser, mas me convém? A gente está acostumado com as banalidades da vida, né? Com as facilidades. Deixar para depois, o orgulho, vaidade, tudo eu vou deixando. Não, olha, depois eu conserto isso. Isso aí, eu vou me modificar, deixo para amanhã. E quando eu vou conseguir passar por essa porta? Então, eu resumi algumas coisinhas que eu gostaria de trazer para vocês, para que a gente pudesse colocar nesse contexto. A porta estreita, ela nada mais é que para eu chegar no reino dos céus, a minha transformação moral. E o que eu tenho carregado ainda em mim, que eu tenho que me despojar para que eu possa passar por essa porta. Nós acreditamos por muito tempo numa religião em que a gente vai encontrar um céu de facilidades, né? Um paraíso cheio de facilidades, que eu vou chegar lá e vou encontrar a plenitude. Será que eu vou realmente ter esse paraíso que eu tanto busco, né, que eu acreditava até então, se eu não me lapidar, se eu não me burilar, se eu não me transformar? Porque Kardec falava isso, né, que o verdadeiro espírito é aquele que se transforma. Não é aquele que faz o culto externo, mas aquele que vai se modificando ao longo da vida. Vai se despojando daqueles velhos hábitos, do homem velho, e vai criando dentro de si um homem novo. Nós já estamos preparados para isso? A porta estreita, ela não é a porta das facilidades da vida. Ela não é a porta do revide. Ela não é a porta que vai me trazer as facilidades do mundo, né, do mundo material. A gente quer ter tudo, a gente quer conquistar grandes riquezas, mas eu vou levar isso comigo depois? Eu carrego isso comigo no reino de Deus, que eu tanto almejo, que eu tanto espero? Então, para que isso se opere, eu tenho que passar por essa forja, por essa transformação. Da mesma forma que para que eu produza alguma coisa, eu tenho que ir lá e sulcar a terra, jogar semente. Eu estou sendo convidada, o chamado está sendo feito. Mas será que eu vou ser capaz de produzir o suficiente para eu ser escolhida? Então, todos esses questionamentos serão feitos a partir do momento que eu começar a ter consciência do conhecer-me. Quem sou eu? O que eu carrego dentro de mim ainda? Daquilo que eu tenho que transpor, modificar, alterar, para que eu possa
alcançar essa porta estreita. Então vamos fazer algumas análises assim do nosso dia a dia na vida. Dentro das relações humanas, né, das relações interpessoais, vamos colocar dentro do nosso lar, que é o primeiro ambiente que a gente convive, né, desde criança, a gente ali aprendeu as nossas primeiras relações. Se a gente vai deixando os germes, né, as pequenas fagulhas do desentendimento com o cônjuge, com os filhos, com o irmão, com a mãe, com o pai. E aquilo vai crescendo, e eu vou falar assim, olha, ele é assim, eu não vou fazer nada, não. Deixa, uma hora ele modifica, uma hora passa, uma hora eu vou modificar essa situação. Quando que eu vou transpor essa porta estreita que está sendo convidada, eu estou sendo convidada a modificar, porque a porta larga é fácil, é a procrastinação. Eu deixo lá, deixo, uma hora eu modifico essa situação. Eu modifico o meu jeito de ser, eu modifico o jeito do outro. Na vida, eu quero alcançar algumas coisas materiais, mas eu tenho trabalhado com afinco? Será que eu só não estou olhando para a grama do outro, esquecendo de plantar a minha, cultivar o meu espaço, produzir aquilo que eu devo produzir de melhor dentro do meu campo? Então, são questionamentos que a gente vai ter que aprender a fazer para que a gente possa nos despojar dessas imperfeições que ainda são os entraves do nosso acesso a essa porta estreita. Então, eu coloquei aqui, para que a gente possa entender isso melhor, que quando ele fala assim, e em alguns trechos, em alguns evangelhos, algumas recomendações, fala assim, entrai pela porta estreita, mas nem sempre fala de porta larga, fala de caminho largo. Porque porta estreita existe, mas a porta para o lado largo das grandes paixões, das viciações, não existe. É fácil entrar, qualquer um. E a gente vai criando essas portas largas na vida da gente. Porque quando a gente está contrariado com alguma coisa, as dificuldades surgem, não só para os jovens, não. Quando não é pelo acesso das portas dos vícios, das drogas, é pelo álcool. A gente vai se envolvendo com essas desculpas, vai se envolvendo com essas formas de fugir da nossa realidade. Porque é muito mais fácil eu encontrar a porta larga do vício do que eu procurar encontrar a porta estreita para eu passar por aquela dificuldade. São frustrações da vida e todo mundo aqui enfrenta. A vida não é uma linha reta. Você vai passar por altos e baixos. Eu até falo sempre aqui, cito o exemplo do batimento cardíaco, né, no aparelho, do eletrocardiograma, que é aquela oscilação, sobe, desce. Porque na hora que chega numa linha reta, é porque a gente não está mais aqui. Mas tem pessoas que não suportam as dificuldades, essas alternâncias da vida. Sucumbem e acabam querendo encontrar na porta larga dos vícios, das drogas, do álcool, da luxúria, do sexo desregrado, a válvula de escape, né? Para que possa estar jogando ali todas as suas frustrações, todos os seus anseios. Fazemos isso com muita facilidade. É muito mais fácil, é muito mais conivente para a gente. A gente é conivente com esses erros, né? É a lei do menor esforço, né? A gente não quer ter trabalho. não, deixa para depois. Isso dá muito trabalho, eu não quero modificar. Né? O filho difícil, a esposa difícil, o trabalho que está ali, que a gente não consegue andar adiante, né? Dá muito trabalho, isso aqui deixa para depois. E são etapas e pontos da nossa vida que a gente faz com tanta entrega e se esquece que para a gente fazer o caminho contrário dessa via de mão dupla, né? Porque a partir do momento que eu procuro só o caminho da porta larga, do caminho largo, eu esqueço que para eu voltar para a porta estreita, eu vou ter que fazer um trabalho muito árduo, que vai demandar de mim um empenho, um comprometimento muito grande. E dá trabalho, é esforçado demais, eu não quero. Por que eu vou me desgastar? Deixa para a próxima vida. Será que dá tempo? Será que não é aqui agora que a gente tem que estar fazendo essas alterações, essas mudanças?
São tantos os pontos que, se a gente colocar num papel, a gente se perde. Mas a gente precisa lembrar que existem alguns pontos também. Por exemplo, hoje a gente ouve muito falar do efeito movimento de manada. A gente quer fazer tudo que a maioria está fazendo. Né? Todo mundo quer ir junto. Hoje a moda é... Não, ninguém está vacinando. Não vamos vacinar, não. Está na moda, né? Eu não falo só da vacina, a gente não está falando do Covid, que foi um exemplo muito clássico agora, recentemente. Mas a gente está vendo voltar doenças infantis, porque um grupo de pessoas achou que não deve mais vacinar a criança. Olha o efeito que esse movimento de manada... Por que manada, né? Porque a gente vê que no mundo animal, a gente vê nesses canais científicos e que fala sobre vida animal, que a gente vai vendo as pessoas ali, os animais passando, atravessando lagos, né? Eu lembro sempre dos gnus, né? Eles atravessam lagos, às vezes são crocodilos, muitos são atacados por leões, mas eles fazem parte de uma cadeia alimentar. Nós não precisamos andar em manada, nós precisamos pensar e raciocinar o caminho mais correto para a gente fugir desses perigos que a vida nos traz. Mas hoje virou moda, né? Existem algumas coisas também que hoje no nosso meio é necessário, mas que podem nos carregar por esse efeito manada. A internet, as redes sociais, elas são importantíssimas, as mídias, elas são vitais no mundo de hoje. Mas quantas pessoas se deixam levar? Porque é uma fake news, é uma notícia mal dada, é uma questão que é passada de pessoa a pessoa e que nem sempre traz uma verdade. E a gente não procura saber, a gente vai lá e replica, joga adiante. Quantas coisas assim nos chegam, né? Então, a gente precisa entender qual o nosso papel no mundo, qual a nossa função aqui, da nossa importância de lutarmos pela nossa melhoria e pela melhoria do coletivo também. Falando também de responsabilidades, né? Falamos da fuga da realidade, do menor esforço, e o mundo dos espertos, né? Quando a gente fala da porta larga, quantas pessoas a gente não vê no mundo hoje querendo dar golpes, né? O mundo dos golpes, não só nas redes sociais, mas no mundo de uma forma geral. Isso também não é querer ganhar, se beneficiar através das portas largas? Trabalhar de forma digna, trabalhar de forma honesta, demanda empenho, né? Demanda esforço, ninguém quer. Então, esses são os pontos que nós deveríamos pautar para que a gente possa saber o que são essas portas largas e portas estreitas. Mas existem também aquelas que estão, alguns pontos em nós que precisamos combater para que a gente possa não trazer portas largas para dentro da gente mesmo, através da má educação dos nossos sentimentos. Precisamos aprender a educar os nossos sentimentos. Estou lendo algumas tendências, né? Então, eu tracei um paralelo aqui de metáfora entre porta estreita e porta larga. Então, para a gente emagrecer, né, e passar por essas portas largas, a gente vai ter que burilar algumas coisas. Nos despojar, nos renunciar, abrir mão de algumas coisas que hoje nos parecem tão importantes, mas que quando a gente começa a entender a importância do que é ser iluminado, né, do que é poder estar compartilhando do reino de Deus, os preconceitos que ainda trazemos tão arraigados, a gente precisa se conhecer um pouco mais, conhecer as nossas inferioridades, as nossas más tendências, e nos libertar desses excessos, das viciações, das más inclinações, do revide, da vingança. Porque não adianta a gente saber que ainda carregamos agressividade, porque às vezes alguém nos fala alguma coisa e a gente sente aquela sensação de eu vou revidar, eu vou ser agressivo, mas quando eu começo já a me segurar, eu estou já colocando um entrave. Não, eu estou conseguindo já me policiar. Quando eu consigo já domar algumas emoções
de raiva, de vingança, de revide. Eu já estou entendendo que já não estou passando tão rapidamente por essa porta larga. Eu já estou conseguindo encontrar uma brechinha nessa porta estreita. Esse é o nosso grande desafio, entre estabelecer o que é porta larga e porta estreita. É nos desvencilhar dessas más inclinações que ainda temos, e temos muito. Egoísmo, orgulho, vaidade. Porque a gente acha que conquista tudo. Com matéria, com recursos, com beleza. E a gente não consegue tudo. A gente consegue, muitas vezes, abrir algumas portas, mas será que são portas realmente que vão nos levar a algum lugar edificante? A gente pensa muito sempre na parte de matéria. Lembramos que a gente tem um corpo, temos um corpo que é o nosso veículo, que faz com que a gente viva nesse mundo, mas somos espíritos. E é o nosso espírito que vai voltar. É aqui que nós estamos já burilando parte desse nosso espírito sedento de aprendizado, sedento de Deus, né? Sedento dos ensinamentos de Jesus, para que a gente possa atravessar essa porta estreita. Mas só conseguiremos atravessá-la nos despojando de alguns erros e equívocos que ainda trazemos dentro de nós. Então eu vou contar uma historinha que eu achei bem pertinente. Eu acho que alguns de vocês já devem ter conhecido de Chico, que narra bem uma questão do que é viver uma vida através da porta larga e da porta estreita. Foi trazido por Joana de Ângeles que Chico, quando desencarnou, perguntaram como foi esse desencarne dele. Como foi, né? A passagem do Chico, após o momento de que ele faleceu. Aí Joana fala que ele foi recebido pelo próprio Cristo. E que uma escadaria se formou. E que ele foi recebido por todos os discípulos. Aí todo mundo fala assim, puxa, quem não gostaria de ter uma morte dessa? Ele passou pela porta estreita. Mas a pergunta que fica no ar é, quem gostaria de ter tido a vida dele? Porque essa é mais difícil. Porque todos nós poderíamos ter tido a oportunidade de ser um Chico. Mas será que a gente teria a grandeza de ser açoitado, achincalhado, passar por tanta dificuldade, não só fisiológica, mas dúvidas que foi jogado para ele, e ele seguiu ali com tanta retidão e com tanta firmeza, sem esmorecer. Então ele atravessou a porta estreita. Será que nós vamos conseguir atravessar? Será que nessa encarnação a gente consegue, pelo menos, avançar um pouquinho na senda? Será que a gente vai conseguir se despojar desse monte de entulho, né? É como se a gente estivesse fazendo uma mudança. E para a gente mudar para casa nova, a gente vai ter que passar pela porta estreita. O que eu vou ter que deixar para trás? Riqueza, beleza, vaidade, vícios, imperfeições, porque somos imperfeitos. Lógico, estamos aqui ainda nessas sucessíveis encarnações, porque ainda não aprendemos. Estamos aqui aprendendo, mesmo que um pouquinho a cada encarnação. Mas eu trouxe essa história do Chico porque ele é um exemplo vivo, próximo de nós, do que é atravessar a porta estreita. E assim como outras pessoas também. Mas falei do Chico porque é de uma grandeza e esse fato, né, essa história, esse relato dessa encarnação, da forma como ele foi recebido. Você imagina você desencarnando, tendo o mérito, tendo a grandeza de encontrar Jesus e os discípulos. Estamos bem longe, né? Eu, pelo menos, falo por mim, estou muito longe disso. Ainda vou ter que me burilar muito, me desvencilhar de muito peso ainda, né? Emagrecer muito para eu passar por essa porta estreita.
Então, que a gente possa analisar o que a gente ainda carrega dentro da gente. Porque Kardec, né, disse que nós, espíritas, se a gente quer realmente dizer, sou espírita, que eu vá me exercitando, me desvencilhando dessas más inclinações, me transformando, que a gente às vezes não gosta de falar muito de reforma, mas a gente fala de desenvolvimento moral, desenvolvimento íntimo, nessa melhoria que a gente precisa ainda fazer dentro de nós. Então, que seja um apelo para que cada um de nós, hoje, antes de dormir, junto com aquela proposta também de Santo Agostinho, o que eu tenho feito de mim e o que eu preciso melhorar em mim, para que eu possa atravessar essa porta. Alguma pergunta, alguma colocação de vocês? Ficou claro? Deu para fazer um panorama geral? Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu não estou num dia muito bacana aqui, com a voz meio rouquinha, mas deu para a gente trocar uma ideia, fazer uma reflexão bacana a respeito dessas mudanças que precisamos operar em nós, e que a gente possa refletir nessa noite, durante a semana, e ao longo das próximas semanas também, através do estudo, do capítulo, que a gente possa enriquecer um pouco mais o nosso conteúdo e engrandecer um pouco mais o nosso espírito. Então, agradeço vocês. Chamo a Rosa aqui para frente para ela nos ajudar. Agora a gente vai para o passe. E eu convido todas as nossas amigas médiuns para que venham para cá também. E que vocês se coloquem agora numa posição confortável, se concentrem para que a gente possa juntos receber todos os eflúvios e as benesses advindas do alto. Léo, por favor. Vi, apaga a luz aqui. Então vamos serenar novamente o nosso coração, nossa mente, pedindo amparo e a proteção dos amigos espirituais, que nesse momento a gente esteja em condições de receber o lenitivo que traz a cura, o equilíbrio para os nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual, que vem do mais alto, que ainda aqui a medicina terrena não possui, mas que os amigos espirituais sempre nos traz com profusão, com boa vontade, com bom ânimo, fortalecendo o nosso espírito de luta, fortalecendo a nossa vontade de prosseguir, para que possamos sempre nos elevar e nos envolver nas bênçãos de Jesus. Jesus, bom e amado Mestre, derrame sobre todos os nossos irmãos nessa noite todo o remédio que cada um necessita, que cada um merece, todo o remédio que seja pertinente às suas necessidades fisiológicas, suas necessidades morais, espirituais e também emocionais. Fortaleça, Senhor, a nossa vontade de luta pelo nosso crescimento moral, nosso fortalecimento espiritual, levando-nos sempre ao crescimento e ao envolvimento com a espiritualidade maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja.